Então, ele já vem falando no livro de tudo que a TV pode usar e que geralmente é imperceptível para o público. Coisas um pouco maiores, como o recorte, a escolha, a edição. E aqui, nesse caso, ele entrou um pouco mais nessas questões que são ainda mais microscópicas, que são as relações de poder, as relações sociais dos jornalistas dentro de uma empresa e também a relação da empresa dentro da sociedade, como essa empresa se coloca dentro da sociedade. Por exemplo, um jornal que tem defende certo lado politicamente, ou outro que defende outro, então são esferas mais sociológicas mesmo. Ele coloca aqui mais na parte de sociologia. Então, ele fala que essas estruturas são invisíveis, mas que, de certa forma, elas influenciam no resultado, tá no produto. Tá bom. E então, ele está usando essa noção de campo para dizer que, para entender a televisão, ou para a análise que ele vai fazer... como ele vem analisando a TV, ele fala que a gente precisa entender como que o apresentador fala, como que funciona a edição, que foi o que a gente falou nos outros seminários, e falou assim, além disso, são estruturas sociais. E, no caso, ele chama de estruturas invisíveis, né? Eu acho que uma outra questão que é importante destacar também é como a televisão ela busca audiência, isso a gente já discutiu também anteriormente, ela trata sempre de assuntos que não geram polêmica. Isso é uma questão que o Bourdieu trata nesse trecho também. Então, assuntos sem aspereza, como o próprio Bourdieu diz. Então, fatuônibus, como ele chama, que não gerem polêmica. Por quê? Porque quando você divide opinião, as pessoas, na verdade, você perde ali a possibilidade de alguém juntar o pensamento, não o pensamento, mas quando você dá um pensamento pronto, que nós discutimos anteriormente, uma questão que você já coloca a informação e já diz que é daquele jeito. A população, as pessoas que recebem essa informação, a informação já foi dada quando ela veio. Então, não existe aquela troca de informação. Mas o que isso tem a ver com a audiência, com o número de audiência? Porque quando ela gera polêmica, então, a partir do momento que você gera polêmica, a pessoa tem que pensar, tem que ter um pensamento maior, vai gerar uma discussão. E isso, para quem... Nem todo mundo que está assistindo a televisão quer se preocupar em pensar. Quer se preocupar em se distrair, assistir alguma coisa que relaxe, não é isso? Tem gente que fala, vou assistir a televisão, vou relaxar. Vou descansar. Então, eu não quero pensar, eu quero ligar a televisão e assistir o que estiver acontecendo. Então, a partir do momento que você coloca assuntos que gerem menos polêmica, você junta a audiência. Então, Bourdieu, ele até diz, tem um trecho que a gente separou aqui, que é curtinho também, mas vale a pena ler. Está na página entre 62 e 63. É uma lei que se conhece muito bem. Quanto mais um órgão de imprensa ou meio de expressão qualquer pretende atingir um público extenso, mais ele deve perder suas asperezas, tudo que pode dividir e excluir. Mas ele deve aplicar e não chocar ninguém, como se diz, em jamais levantar problemas ou apenas problemas sem história. Aí eu pulo algumas linhas e vou para o final. Quanto mais um jornal estende essa difusão, mais caminha para assuntos ônibus, que não levam problemas. Constrói-se o objeto de acordo com as categorias de percepção do receptor. O que vocês estão dizendo é que para analisar essa questão é preciso levar em conta que a televisão é um campo, ou que a produção jornalística é um campo, e para entender o que a televisão trata, é preciso pensar, ele está introduzindo essa ideia de que fatos que dividam a audiência não são tratados pela televisão justamente porque dividem a audiência. Inclusive, ele usa uma... na verdade, nesse argumento ainda, ele separa opinião de reflexão. Ele fala que a televisão ela trabalha com a opinião. E a opinião ela já é pronta. A reflexão ela tem um espaço. É um espaço em que existe a troca, existe o momento do pensamento. Isso não acontece na televisão. Mas, geralmente, confunde. Opinião não é pensamento. O Bourdieu coloca opinião diferente de pensamento. Então, por isso que a nossa resposta acaba sendo sim, apesar de, nesse trecho, o Bourdieu, em nenhum momento ele afirma que a televisão aliena. Sim. Isso é uma coisa que é bom deixar claro, para não colocar palavras na boca do Bourdieu. Mas, assim, levando em consideração os argumentos que ele coloca, a gente pode afirmar que a televisão, da maneira que ela se apresenta hoje no Brasil, quando a gente pensa em televisão comercial, televisão que a maior parte da população tem acesso, da maneira que os programas de entretenimento e principalmente
que é a análise do Bourdieu, os programas, os telejornais, ele acaba alienando por isso, por esses motivos e também pelos outros motivos que nós já colocamos nos programas anteriores. E são só esses dois argumentos? Vocês têm mais? Na verdade, a gente tem um outro que, na verdade, esses argumentos, eles são os principais, no sentido em que a gente vai defender também que o Brasil, é por isso que a gente está falando que a televisão, como ela se apresenta no Brasil hoje, ela aliena, porque no Brasil a grande maioria da população se informa ainda majoritariamente pela televisão. Por isso que, nesse caso, esses dois argumentos reforçam a ideia de que a TV no Brasil aliena, porque, na verdade, o público brasileiro não tem outras fontes de informação senão a televisão, ou pelo menos a grande maioria. Então, nesse caso, ela aliena porque ele não aprofunda qualquer dos assuntos, entendeu? A TV não fica sendo uma das fontes de informação, ela fica sendo a fonte de informação. Então, nesse caso, ela é alienante. É isso? É isso. Bom, 10 minutos para vocês. A gente aumentou o tempo. Vocês estão combinando coisas. Um pensamento aqui, mas por favor. Então, a gente queria começar, na verdade... Um momentinho só. Eu preciso dar um aviso aqui que a voz mandou eu dar. Que, embora sejam 14h16, nós vamos estender... A votação que iria até 14h20 irá até o encerrar dessa primeira apresentação de vocês. Então, vamos lá. Então, a gente primeiro vai falar dessa questão que emergiu supostamente do texto, que é se a TV aliena. Nós acreditamos, né, depois de algumas discussões, Fábio e eu, que falar que a televisão aliena é desprezar várias experiências televisivas. Na verdade, se a gente até fosse aprofundar mais um pouquinho a questão, a gente ia ver que o Bourdieu, isso a gente não tinha falado, mas eu tomo a liberdade de colocar aqui, ele não falou de televisão, ele falou de jornalismo televisivo e sobre a televisão. Mas voltando, a gente acredita que falar que a televisão aliena é desprezar uma série de experiências, inclusive essa experiência aqui, né? E colocar tudo no mesmo saco, entre aspas, né? Então, quando você fala que a televisão aliena, ele está falando só sobre um viés. Ele está falando da TV comercial o tempo inteiro. Ele desprezou a TV digital, ele desprezou a TV a cabo, ele desprezou a TV estatal, a TV pública, né? A TV por internet, que é onde nós estamos nesse momento. É bom lembrar que o texto é de 1997, né? O texto é de 1996. Ele também acho que, né, não poderia contar, talvez, que a internet fosse se expandir tanto. Então, a gente acha que essa questão... E ele chega a afirmar isso no texto, eu queria ler uma linha que é muito esclarecedora, né? Que ele chega a falar aqui. O que faço aqui, página 60, desculpa. O que faço aqui é uma descrição desabrida. Seria preciso entrar nos detalhes, onde ele não entrou, né? Aí tem um parênteses que eu vou falar. Fazer uma história social da evolução das relações entre os diferentes órgãos de imprensa. Então, ele mesmo está assumindo, em determinado ponto do texto, na página 60, que então ele não contemplou essas experiências, né? E aí sustentar o discurso da alienação e sustentar mesmo a ideia de que esse campo jornalístico domina a TV e por isso torna ela mais banal e todos esses outros dados que vocês trouxeram, seria reduzir muito a questão, né? A gente acredita nisso. Então, eu acho que também caberia aí a gente atentar para o fato que ele está falando mais de jornalismo televisivo do que de televisão, eu acredito.